Sexta-feira após cinzas e primeira sexta-feira do mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, a paz. Já inicio lembrando aos priores e prioras da Fraternidade Missionária Sacerdotal Santa Teresinha do Menino Jesus, lembrando aos senhores e senhoras e aos seus oblatos e oblatas que logo mais teremos a Santa Missa do Coração de Jesus às 18 horas na Avenida Pinel, bairro Cabral, aqui em Teresina, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Venha participar conosco. Nessa Santa Missa teremos a oportunidade de rezarmos a oração de Santa Teresinha pelos sacerdotes, pedindo a santificação de todos nós sacerdotes e, aproveitando o ensejo, rezando pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por sua saúde, para que ele se restabeleça e com logo possa voltar ao nosso convívio, se assim Deus permitir. Falando dessa sexta-feira do mês, nós estamos confiando ao coração de Jesus, todo mês de março, consequentemente, grandíssima parte de nossa quaresma, pedindo que nós consigamos nos conformar a Ele, nos tornando mansos e humildes, segundo o seu coração. Os textos de hoje, que também serão uma marca dos textos de toda a quaresma, trabalha muito a questão exterior e a questão interior, e em especial trabalha a coerência dessas duas realidades. O profeta Isaías, no capítulo 58, fala sobre toda uma experiência de oração e de jejum. Mas o profeta diz, acaso é este o jejum que aprecio? Por quê? Por que o profeta diz isso? Ora, porque enquanto eu jejuo, eu estou ignorando os outros, eu estou oprimindo os empregados, eu estou tratando de negócios. Na quarta de cinzas, das homilias, eu falava, o jejum não é dieta. O jejum não é simplesmente deixar de comer. O jejum deve ser seguido de um propósito. Eu tenho que jejuar para quebrantar o meu coração. Eu tenho que jejuar para compreender que há uma dependência visceral e espiritual da minha parte para com Deus. Eu dependo de Deus. E quando eu jejuo, eu percebo que as outras coisas são passageiras e que por isso no jejum eu devo orar, rezar, dialogar com Deus. Quando eu digo dialogar, significa ouvi-lo, eu falo a ele, mas ele também me fala, e acolher aquilo que ele me diz. Então, o jejum, repito, não é somente ter aquela prática e pronto, eu continuar a mesma pessoa. Não. Ao jejuar, eu devo certamente buscar por esses meios, contando com a graça de Deus, em me transformar em uma pessoa melhor. E aí o profeta vai dizer que, acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e peregrinos, cobrir quem está nu? Olha que lindo! De modo que o jejum é o portal ou a ponte para que haja coerência entre o que eu vivo interiormente e aquilo que eu me proponho viver na minha dimensão exterior. E o jejum vai favorecer um coração arrependido.
Um coração contrito, humilhado, percebendo a grandeza de Deus e a minha pequenez. Ó Senhor, diz o Salmo 50, não desprezeis um coração arrependido. E o Evangelho segundo Mateus, de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 9, vai dizer que, naquela experiência dos discípulos à época, eles não jejuavam porque o noivo estava ali. O noivo ainda está no nosso meio, mas no modo sobrenatural. Daí que nesse já e no ainda não, nós vivemos essa dimensão da fé. E agora há sentido do jejum, porque ele nos ajuda nessa realidade atual a perseverar nela, tendo em vista a realidade espiritual em Deus. Lembrando sempre, inclusive o profeta Isaías insiste, que o nosso desejo de viver o céu, isso também está na doutrina social da igreja. Essa frase abre o compêndio da doutrina social da igreja. É o nosso desejo de alcançar e de viver as coisas do céu, não pode nos fazer descuidados com as coisas da terra. Então, meus irmãos e irmãs, como diz São Paulo aos Romanos, capítulo 8, fomos salvos na esperança. Nós aqui já experimentamos a ordem da graça, mas não de forma plena. Só depois, para além da morte, é que no paraíso, no face a face, estaremos vivendo tudo aquilo que a cruz do Senhor nos conquistou. E certamente nos conquistou por amor. Sigamos nossa quaresma com firme propósito. Se eu cair, se eu errei, levanta, recomecemos. Ele é misericordioso e certamente tem paciência com a gente. Que Deus te abençoe, a você, sua água, sua família, seus objetos, suas intenções e sua quaresma. Nos veremos amanhã no sábado, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.